E aí, galera, tudo bem? Estamos no ar. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito legal, minha amiga veterinária Letícia Bareta. Ela é dermatóloga veterinária, especialista em alergia. Letícia, eu já vou te perguntar rapidamente por que os cachorros se coçam. Então, existem vários motivos pelo qual os cachorros coçam, né? Um deles pode ser algo simples, como ectoparasitas, pulga e carrapato, infecções bacterianas também, mas pode também ser algo mais complexo, como neoplasias ou então até doenças autoimunes. O principal problema de pele que faz coçar, que o motivo pelo qual os cães coçam, principal que vai na consulta dermatológica, são as alergias dos cães, com certeza. Então, quer dizer que se eu já passei o antipulga no meu cachorro e ele continua se coçando, é bem provável que ele tenha uma alergia. Então, o que são alergias em cães? Conta para mim como é que é isso, o que causa, como é que trata, tem cura? Por mais que a gente tenha feito o controle de ectoparasitas uma vez, feito antipulgas uma vez, isso não quer dizer que os cães não possam ter pulgas, né? Vamos começar por isso. Só o fato de fazer antipulgas não quer dizer que o cão é alérgico. Ele pode ainda ter o contato com algum ectoparasitas. Mas falando então em cães alérgicos, tá? Existem 3 tipos de alergias, a alergia a pulga e carrapato, e aí esses cães que não têm pulgas, eles podem estar enquadrados nessa categoria de pacientes alérgicos, que são alérgicos a pulga e carrapato. Esses cães que são alérgicos a pulga e carrapato, uma pulguinha que pique o paciente, o cãozinho, né? Num passeio, ou então no banho, ou até quando a gente entra em casa com sapato, a gente pode carregar uma pulguinha. E por mais que esse cão não tenha pulguinha aos nossos olhos, ele pode acabar adquirindo uma pulguinha, essa pulguinha pica, vai embora, a gente não vê ela nunca mais, e desencadeia todo um quadro alérgico nesses cães que são alérgicos à picada de ectoparasitas, de pulga e carrapato. Quais são essas outras alergias? Tu falou em 3, uma seria a picada do ectoparasitas e as outras 2, quais são? Isso, então as outras 2 é a alergia alimentar e a atopia. O que seria essa atopia? É uma alergia a componentes do ambiente. Quais são esses componentes? Ácaro de poeira doméstica, pólen, grama, são componentes simples do ambiente, mas que o paciente ele tem uma sensibilidade maior, ele é hipersensível, né? Tem uma hipersensibilidade a esses componentes do ambiente. Essas são E as assim, outras 2 alergias. então, a alergia alimentar eu tenho que trocar a alimentação. E a alergia do ambiente, como é que trata? Troca o animal de ambiente? Então, não, provavelmente, se vocês trocarem o animal do ambiente, ele pode continuar com a alergia, tá? Porque são componentes que estão em qualquer local, né? O ácaro, ele vai estar na nossa casa, ele vai estar em outra casa, num apartamento. Então, trocar o paciente do ambiente, tentar fazer com que ele não tenha contato com aquilo que ele é alérgico, é muito difícil, né, na questão da atopia, né? Esse é um paciente que vai ter a atopia, a alergia dele para o resto da vida. Ele não vai conseguir se curar. Por quê? Porque a gente não vai conseguir tirar o ácaro. Por mais limpa que seja a casa, o ácaro vai estar ali. Por mais que a gente troque de casa, o ácaro vai estar ali. Então, esse paciente sempre vai ter contato com aquilo que ele é alérgico. Então, ele vai ter uma doença alérgica que não tem cura, porque não temos como tirar o que ele é alérgico de perto dele. Então, esse é o paciente que precisa de tratamento, né? Não tem cura, mas tem tratamento. Como é que Tem. trata? E o que os dermatólogos, os dermatologistas falam muito em terapia de manutenção. O que seria o tratamento e o que seria a terapia de manutenção? Tá, então, para o cão atópico, o tratamento se baseia principalmente na terapia do principal sinal clínico da alergia, que é a coceira. Então, esse paciente possivelmente vai precisar de uma medicação para coceira, né? Como ele ainda vai estar em contato com aquilo que ele é alérgico para sempre, ele vai precisar de uma medicação para coceira para sempre, tá? Alguns cães conseguem ficar mais equilibrados em relação à alergia com shampoos, sprays, mas isso tudo vai depender de cada animalzinho, né? Então, a questão da terapia de manutenção que tu cita, que já deve ter escutado, vocês todos já devem ter escutado a respeito disso, a terapia de manutenção de um cão alérgico, ela é um tratamento para manter o cão estável
aquele cão que não tem cura. Então, não quer dizer que o fato de que a doença alérgica não tem cura, que ela não tenha tratamento e que o paciente não vai ficar bem. Ele vai ficar bem, mas ele vai precisar de uma terapia de manutenção, seja ela com sprays, com shampoos, com medicação oral ou então com medicação injetável. Isso vai depender do paciente. E eu achei muito legal que tu fala que o tratamento é a causa base, que é a coceira. E eu fico muito com medo de uma questão dessas, porque as pessoas acham que qualquer medicamento que tira a coceira tirou o problema. O porquê que a gente tem que estar sempre voltando no veterinário e reavaliando o medicamento que está sendo usado para tratar a causa base e o tratamento de manutenção, e não usar aquele medicamento sem a prescrição depois. Eu usei uma vez, ele parou de escoçar, eu vou usar esse medicamento de novo. Quais os perigos que se escondem atrás disso? Então, os medicamentos para coceira, existem vários medicamentos e qual o pacientinho vai usar vai depender da resposta dele ao medicamento. Então, tem alguns que têm mais efeitos colaterais e alguns que têm menos, tá? Também a questão da terapia do cão alérgico não é só baseado na medicação para coceira, é baseado também em tratamento de infecções oportunistas que acontecem junto com o problema alérgico e bem depois da coceira. Então, o paciente vai ali, ele coça, ele lambe, aí ele deixa um ambiente favorável à proliferação de bactérias, a gente vai usar antibióticos nesses casos, né, que se eles precisam, às vezes a gente consegue só com produtinho tópico, mas às vezes precisa de antibiótico. E qual é o problema de repetir esse tratamento sem o acompanhamento veterinário, né? O problema de repetir o tratamento é que se esse pacientinho, a primeira vez que ele usou a medicação e ficou bem, foi uma medicação para coceira com mais efeito colateral, não pode ser repetido depois. Ele precisa retornar no veterinário para a gente escolher outro medicamento para que ele não utilize sempre aquele mesmo medicamento que possa trazer efeitos colaterais. Esse é um exemplo desse, são os corticoides, né? Que ajudam muito em pacientes alérgicos, mas eles são utilizados muitas vezes pelo dermatólogo para tirar da crise e depois a gente escolhe uma medicação para controle da coceira que tenha menos efeitos colaterais que o corticoide. Então, o paciente precisa retornar no veterinário para a gente conversar e decidir sobre outra medicação, e não simplesmente repetir aquela primeira, que daqui a pouco foi boa naquele início, mas que pode trazer efeitos colaterais a longo prazo. São os momentos. Então, o veterinário é o especialista que vai saber, o dermatólogo vai dizer qual que é o momento para aquele animal e que cause... Todo medicamento ele pode trazer efeitos colaterais, então o que traga melhor dano para aquele momento. Então, o custo-benefício, qual o melhor ponto de equilíbrio para esse animal? Letícia, eu queria te agradecer muito pelo nosso papo de hoje, foi um prazer conversar contigo. Quem está curioso e quer saber mais sobre alergias em animais, o @da Letícia está aqui embaixo. É só conversar com ela ali. Ela atende aqui em Porto Alegre. É um prazer ter você aqui, Lê. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau. Muito obrigada. Tchau.